Bueno, muy buenos días a todos. Bem, um bom dia a Muy todos. feliz y muy contento de estar Me acá sinto muito feliz, muito contente de en estar medio de aqui, ustedes, no meio de saludarles vocês, y saudá-los agradecerle a Dios sus bendiciones e agradecer a Deus por suas y su amor bênçãos para con nosotros. e o seu amor para conosco, Permite un día más que nos permite um dia mais estar acá en la gran estar Carpa aqui na grande Carpa Catedral. y tener este compañerismo hoy. E hoje alrededor ter de esse la companheirismo ao redor da palabra, orar a palavra, Dios, pedirle sus bendiciones, orar a Deus, pedir suas bênçãos, alabarle con los cánticos louvá-lo com os cânticos y recibir su palabra. e receber sua palavra. Y luego E depois, todo lo demás que ya Dios tiene, todo o demais que Deus tem no seu programa para essa terceira etapa. etapas y fases. Veja que são etapas e fases. Está el micrófono por ahí, yo creo que para que escuchen. Tem microfone ¿Me por están aí escuchando? para escutar. Alguns não estão escutando? Tienen que gritar rápido. No escucho. Bem, tem que ser rápido e gritar, não estou escutando. Porque así pues a algunos no les veo la cara Porque y assim, están por ahí asomándose. Por Tem allá. alguns que não aparecem, mas estão Nos trepamos en un aparecendo escaloncito ali así. de lado e Por lo talvez menos estoy subimos um alto pouquinho desde aqui. allí, que Eu já estou no alto desde ontem. allá arriba hace frío. Lá em cima faz frio. Bueno, eso para tirarnos los cachetes. que Lá em llevamos cima todos faz frio. Bom, aqui é para exercitar o maxilar, o queixo, porque chegamos assim de madrugada. Mesmo que durante a semana, acredito que a maioria madruga. Já é um costume, mas lembro que aunque allá también vem aqui, mesmo que nos trabalhos também tem que ir, e sempre vão expressando alegria, felicidade. y vean que en la tercera etapa E vejam que a terceira etapa, hay fases, hay aí tem fases, eventos eventos que se van llevando a cabo, que vão sendo realizados, cuales vamos viviendo a medida que os quais vamos vendo à medida que vamos avançando, viendo cómo va e quedando vamos vendo como vai ficando estabelecido muitas coisas, el reverendo William Branham vio. as quais depois o reverendo William Branham viu no cumprimento da visão da capa. Vean, de alguna forma, Mas vejam, tudo começa de uma forma simples. así son los ministerios que Dios O opera. começo, assim são os ministérios que Deus opera em seus instrumentos. Sempre começa de uma maneira simples. Muchas veces, E muitas vezes, quando começa, nem o próprio instrumento sabe. en su vida, pues hay muchas cosas que Mesmo que em sua vida tem muitas no entiende coisas y que más adelante que não dice que entende. razón E mais adiante, aí diz, mas isso com razão. Agora, recordem que um profeta não se faz profeta, nasce profeta. y cuando Dios enciende y da el switch E quando Deus liga, gira a chave a ese profeta todo lo que e abre a esse profeta tudo que corresponde à sua obra, que por meio dele estaria cumprindo, então aí pode ver e pode compreender o porquê passou por certas situações em sua vida, ahí se cumple la escritura, todo e então aí se cumpre a Escritura, tudo contribuiu para o bem. uno ve E então aí a gente vê Dios ha estado que Deus tem estado sempre com a gente, e assim é com cada escolhido de Deus. vean ustedes Porque vocês vejam, al tener esa percepción profética, ao ter essa percepção profética, pasa lo mismo automaticamente y van a un paso lhes atrás. acontece o mesmo, e vão um passo atrás do profeta, mas são iguais. Las personas buscan las cosas que Dios estaría As pessoas cumpliendo, procuram as coisas que Deus estaria cumprindo, procuram coisas cuando van místicas, buscando por allá, Dios obrando por e acá. enquanto estão procurando por lá, Deus está fazendo por aqui, no nariz, Y buscando cosas e procurando coisas, quizás de la imaginación de uno, de una forma talvez da imaginação da pessoa, de uma maneira dice, pues, que a gente diz assim, de esta forma, tem que ser de certa y Dios forma, está cumpliendo de otra. e Deus está cumprindo de outra. Cuando él dijo, Quando ele disse,
Quando eu estava pregando sobre seja humilde, na verdade eu não percebia o que estava falando. Veja, nem o próprio profeta percebia o que ele estava dizendo nesta mensagem, Deus em simplicidade. Porque quando ele estava falando sobre o que é o sétimo selo, imagina, era a vinda do Senhor, e quando Deus lhe mostrou tudo, mas uma coisa tão grande, Deus vai cumprir de uma maneira tão simples. Aí disse, com razão eu não percebia o que eu estava pregando no início dos selos. Que seria simples. E como começou essa série? Começou em Deus em simplicidade. Ou seja, que seria de uma maneira simples o cumprimento do que ele prometeu para a sua igreja. Agora, vocês vejam uma coisa. Quando Deus vai cumprir algo em seu programa, ele baja a terra e busca. Ele vai à terra e procura um homem. Não tem outra forma para ele realizar seu programa. Se tivesse sido de outra maneira, e que ele tivesse estabelecido desde o início, por exemplo, o povo hebreu não entrou à terra prometida como Moisés entrou com Josué. Então, para o cumprimento do Messias, em vez de por criação divina trazer um menino, uma criança criada no ventre de Maria, célula sobre célula, criando esse menino no ventre de Maria, em vez de fazer isso, então traria Moisés novamente para realizar a obra de redenção. Isso não aconteceu, porque não é o estilo de Deus. O estilo e a forma de Deus é levantar a um profeta. Termina com um, o leva e envia outro. Não muda a sua forma. Nunca a mudou e nem a mudará. Portanto, em cada tempo, é o tropeço para o povo. Lá diziam, temos a Moisés e os profetas. Mas, vejam, tinham a letra, mas não tinham o cumprimento da letra. Ali poderiam ter a letra, mas não tinham a Moisés. Porque mesmo que a mensagem e o mensageiro é o mesmo, com a letra, se a letra diz que Deus levantaria um galho de Davi, da raiz de Davi, então tem que procurar esse broto. Não é suficiente ter a escritura de Isaías. E assim são com todas as promessas. Agora, o que está acontecendo nesse tempo final foi o que foi prometido que estaria sendo realizado, que tem ido de aumento em aumento, porque esse é o avivamento que Deus disse que a igreja noiva teria nesse tempo final. Seria o avivamento que os trovões trariam. Lá na Colômbia, os que estiveram vendo, foi algo muito formoso, onde vimos ali a glória de Deus sendo manifestada. E tudo que Ele nos trouxe naquele dia foi de grande bênção e de revelação. E mesmo que houveram lutas, tiveram lutas e tiveram pessoas que estiveram dias viajando. Muitos até com necessidade econômica. E Deus lhes proveu. Deus lhes proveu vários transportes,
vários ônibus, tomava um ônibus e chegava em uma estação, tomava outro ônibus e vários transportes para chegar até ali. E depois, quando eu chegar ali, aí receberam um frio, que aquilo estava frio. Na madrugada escreviam para mim, aqui está um frio, aqui diríamos um frio terrível, um frio pelu, fala aqui, mas lá estava bem pelu, um frio forte. Mas as mãos, eu estava segurando o microfone e depois não conseguia abrir a mão para entregar o microfone. Eu sentia como que doía os ossos. Gelava os ossos, mas Deus fortaleceu eles ali e ajudou o povo todo ali para receber as bênçãos de Deus. Não teve barreira para esses irmãos, vejam. Para um escolhido de Deus não tem barreiras. Agora, qualquer um poderá dizer, esse movimento fanático que estão realizando, bom, se esse é um movimento fanático, eu quero ser um fanático então. Porque veja, quando Deus está realizando a obra, o escolhido de Deus deseja ser parte desse cumprimento. Chamem como queiram. Teve um irmão que mandou para mim um escrito, um e-mail. Eu não disse que eu ia ler, mas eu já vou pedir desculpa antes de pedir permissão. Um testemunho muito bonito. Ele se chama Franklin. Franklin se chama. Ele diz que trabalha com soldas. Trabalha com solda. Disse, bendito seja o filho de Davi, avivado com sua presença no meio do seu povo. Desde que comecei a trabalhar com solda, começou a construção da capa. Eu queria ir à capa para soldar, para trabalhar. E muitas pessoas são, com muitos, tem sido assim, que tiveram o desejo de vir. E passou a etapa da construção e eu continuei com o desejo de ir à capa. Meus recursos não me permitiam. Eu sou venezuelano e vivo na Colômbia, em Cali. E desde o anúncio da sua visita, as lutas começaram. 9 a 10 horas para chegar a Bogotá. Muitos gastos, porque eu fui com toda a família. Mas o meu desejo era ir à capa. E tornou para mim uma realidade. A capa veio até mim. Que formoso. Glória a Deus. A capa veio a mim porque você é a capa. Você é o cumprimento. E eu percebi que não queria ir à estrutura, mas a você. Vejam. Vejam o que é um escolhido de Deus com percepção profética. Bendito seja José, meu sétimo selo. Obrigado porque minha família e minha pessoa fomos por uma bênção e a recebemos. E então aí já despede. Vou terminar. Obrigado por esses 7 minutos que se tornaram em 20 minutos mais de bênção. Nós necessitávamos. Deus os abençoe, ou abençoe grandemente. Peço perdão por tirar esse tempo em que você vai estar lendo, mas você é o motivo do meu avivamento. Vejam que formoso essas palavras que esse irmão me enviou. E assim um montão de pessoas continua escrevendo. Durante a semana dizia, eu fui com uma situação e agora não tenho mais. Eu tinha certas doenças, sentia certas doenças e não tenho mais. Como o avivamento continua na pessoa, quando ela continua crendo. Outras ali mesmo diziam, olha, eu estava sentado ali clamando a Deus, Senhor, me conceda tal coisa. E aí mesmo, Deus me concedeu. Porque eu criei. Vejam como a fé
vai aumentando e está aumentando em cada escolhido de Deus. E assim foi prometido e assim tinha que ser. E assim foi prometido e assim tinha que ser. Portanto, para nós não é uma surpresa tudo isso que está acontecendo. Não é uma surpresa para nós, porque foi falado, foi profetizado que chegaria uma etapa que a igreja noiva teria no meio dela a coluna de fogo, lhe falando, lhe trazendo a fé do rapto. E agora nós estamos vendo em el futuro. E agora não estamos vendo no futuro, lendo essa visão para o futuro, quando estamos lendo isso, mas hoje já estamos vendo. Olha, quando isso acontecer, já está acontecendo. Os que esperam que aconteçam os milagres para então crer, já está ficando um pouquinho tarde. Tem um lugar que eu estava estudando ontem à noite, onde ele fala disso, e eu guardei por aqui, onde ele fala, onde está o anjo que revelou a João o Apocalipse? Esse é o tema. Diz, assim que esperar vir o cumprimento desses grandes milagres na visão da capa, para então crer, é esperar crer quando a porta já está fechada. Agora, qual porta? Agora recordam a página 369 do livro Os Selos. A misericórdia de Deus pela última vez. É esperar crer quando a porta já está fechada. Para a transformação em rápido já não terá oportunidade. Mas sim terá oportunidade para agarrar bem a Cristo e dizer, mesmo que passemos pela grande tribulação, daremos nossa vida por Cristo na grande tribulação. Então já aí terão essa oportunidade. E recordem que quando Esaú Isaac. Esaú foi a Isaac e disse, não tem outra bênção para mim, assim muitos virão. Mas aí já terão a bênção que corresponde a eles, que será se preparar para entrar à grande tribulação. Ou seja, que sim terão uma bênção, não se preocupe. A bênção de vocês está aí, a nossa é nossa transformação. Ou seja, creio que hoje vamos ler, tem um lugar que ele fala que o Filho do Homem no fim do tempo, o Filho do Homem é o que vai decidir quem será transformado e quem vai passar pela tribulação. Vamos ler. Ou seja, não é um assunto da pessoa dizer, eu estou crendo isso à minha maneira e eu serei transformado. Tem uma ordem divina para começar. Se preparaste? O que lemos ontem, no escrito de ontem. Não sei se tem por aí para ler. Aquele que acredita. Ali o irmão ele escreveu. O que acredita, a evidência de crer é fazer a preparação para receber o que Deus prometeu. Isso é o que crer. Ou seja, que se você não crê no que Deus está realizando, então você já sabe que essa outra bênção que é dada ali, que é receber força para passar pela grande tribulação. E tem que falar as coisas sim, mesmo que são duras. Porque não são pessoas de fora, são os próprios de dentro. Agora, em um lugar, o irmão William estava perguntando se encontrava, eu creio que encontrou, onde fala como é possível, ou seja, que uma pessoa veja, ou esteja em um lugar onde acende a luz e que rejeite a luz. Encontramos, isso foi do estudo bíblico do 278, que ele disse,
desde antes. Um homem que pode acender a luz, página 52. A mensagem Um Homem que Pode Acender a Luz, página 52. Vamos a ver, para no leer todo esto. Vamos ver para não ler tudo isso. Ele diz aqui, ele hace huir las tinieblas. Diz aqui, ele faz as trevas fugir quando ele entra. Quando ele entra, quem? O Espírito Santo. A coluna de fogo faz as trevas fugir. Porque ele é a palavra. A palavra é a luz. Isso é correto. Porque ele falou e disse, haja luz. Isso foi a palavra. Ele falou, ele disse, haja luz. Isso foi a palavra que se tornou luz. Quando ele fala isso, é a luz dessa era, toda vez. Agora, ele está aqui. Não um clarão, mas as pessoas estão vivendo em um refletor, um clarão, mas é a palavra vindicada, é absolutamente a luz. Ele é absolutamente a luz no tempo de escuridão, sim, Senhor. Todas essas coisas e falsos refletores vão deixar de existir, sim, Senhor. Ele está aqui, não temas. Acendei as luzes, sua palavra prometida, ela vive. Ela faz os crentes em mim. As obras que eu faço, eles também as fazem. Então é a palavra. Como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. O Pai que enviou a ele, veio nele. O Jesus que enviou a você, vem em você. E as obras que ele fez naquela ocasião, ele faz as mesmas coisas. Por quê? Porque a palavra se encarna em carne humana, se manifestando a si mesma como a luz do dia. Aí estamos. Aí está. A luz somente está mostrando o caminho na luz. Os homens entendidos que não estão cegos por credos e denominação caminharão nessa luz. Oh Deus, aqui tem um homem que pode acender as luzes. Assim é. O que ele faz? Vindicando sua palavra para esse dia. Jesus, o Filho de Deus, que prometeu a palavra para esse dia, está aqui mesmo conosco. Não vos atemorizeis, não preste atenção alguma. Não preste atenção alguma no que eles estão fazendo. Se você o fizer, caminhará em trevas. Seja entendido. Aí ele escreve, não entram, nem deixam entrar. Aqueles que são entendidos, Daniel disse, nesses últimos dias farão proezas para seu Deus. Vê, eles caminharão na luz, como ele está em luz, na luz. Aí ele escreve, o que rejeita a luz é um delinquente, está louco. Diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, veja, é uma pessoa delinquente e está louca. Como vendo a luz, a rejeita. Agora, se andarmos na luz, como ele está em luz, comunhão, veja, temos comunhão uns com os outros, vê? Assim que através da luz é que temos esse companheirismo com a luz. E ele é palavra, portanto, por isso que o avivamento que tem no povo, esse avivamento nunca se apagará. Porque é um avivamento que estará completo em cada escolhido de Deus. E como cada escolhido de Deus será eterno, além do seu corpo teofânico que é eterno, o seu corpo glorificado físico que será eterno, pois o avivamento que essa pessoa tem será eterno também. Ou seja, que esse avivamento nunca será detido. Poderão falar um montão de coisa. Esse é um grupo de um montão de fanáticos seguindo alguém aí. Mas vejam, o que não seguir a coluna de fogo é um louco, ou seja, é pior. É um delinquente, irmão, ele disse. E vejam mais adiante o que ele continua dizendo em outra mensagem.
Na mensagem revelando a Deus, diz. Agora, o que será se um indivíduo nega ver o sol e diz, eu sei que Deus disse haja luz, mas não existe tal coisa. Mas não existe tal coisa. Eu vou para o porão e simplesmente eu nego vê-lo. Esse indivíduo está louco. Esse indivíduo está louco e tem algo anormal nele, tem algo anormal em um homem e uma mulher que veem a promessa de Deus e a vê manifestada e se nega a crer nela, porque a denominação coloca o véu no rosto. E ali ele escreve, isso aqui é um pouquinho mais duro. O que não quer ver a luz está louco, está na quinta dimensão. Ou seja, que todos aqueles que não veem a luz, ou que veem a luz e a rejeita, vejam em qual dimensão está. Estão na quinta dimensão. E a quinta dimensão, recordem que está se abrindo cada vez mais e mais. Mas para os escolhidos de Deus, a sexta dimensão está se abrindo a eles. Por isso que podem ver a luz. E para eles é uma bênção, uma grande bênção e um grande privilégio que Deus lhes concedeu a cada um de vocês e a mim também, por predestinação, por eleição divina, ver a luz e caminhar com a luz. Aqueles que a rejeitam, vejam o que fala ali. O que não quer ver a luz está louco, está na quinta dimensão. Isso é algo triste. Ver uma pessoa que tem estado conosco desde tanto tempo, tantos anos, e quando Deus vai cumprir sua promessa, a rejeita. Mas vejam a terceira etapa, recordem que é para os três grupos, incluindo o povo hebreu, que em uma mensagem ele disse que quando fala que é para o mundo, aí está incluído 144 mil. Porque ainda que não é mencionado aí, mas esse grupo também está incluído aí. Então seriam 4 grupos. Mas vejam, a terceira etapa é para todos os grupos. E sempre toca algo de cada um deles. Vocês já observaram isso? E se identificam, cada grupo se identifica pela palavra. E cada pessoa, depois de ouvir, sai avivada. O escolhido sai contente, feliz. A fátua sai resmungando. O incrédulo, esse aí já vai embora desde o início, desde o saque. Esse não crê. O mais problemático sempre é o manufaturado. Aqui fala que aí, ou seja, irritante, porque que fica aí. Quando você era pequenininho, não te chamaram de ia. É como uma pulga, um irritante. E você tenta de tirar ela, mas continua aí irritando, incomodando. Esses aí ficam até o final, o manufaturado. Mas vejam, cedo ou tarde, saem. E volta como Tomé, mas volta para receber as palavras duras que Jesus lhe disse. Ele lhe repreendeu a incredulidade. Mas para eles está essa outra bênção, que é se preparar, ganhar força para passar pela grande tribulação, para o que também nós os ajudaremos. E lhes está dando a oportunidade para que venham, entrem e assentem, não somente aqui, mas nos outros lugares também, para que se preparem, se é que não cruzaram a linha. Porque se já cruzaram a linha, então aí o que eles esperam já é outra coisa. Mas desejamos que não cruzem a linha e que Deus não tome em conta as coisas que tenham falado, que tenham dito, até mesmo que deram sim a aprovação para pessoas que cruzaram a linha, porque tanto que mata como o que manda matar, como é dito, é tão culpado, tanto que mata como o que manda matar. Eu não falei nada, mas quando você colocou aí, eu gosto, vê como a rede social funciona nesse tempo? Porque aí automaticamente, aí se vê o que está no coração. É visto o que está no coração. Antes não se sabia nada, todos eram iguais.
ou seja, referente aos grupos. Mas vejam como Deus permite tudo isso para que aí a pessoa se expressa, porque tudo vem à luz. Por quê? Porque Ele é luz. E porque a luz está, nesse tempo final, a luz está nos iluminando. Portanto, Ele discerne, esquadrinha até as intenções e os pensamentos do coração. E tudo está ficando plasmado aí. No final, se fosse no tempo dos apóstolos, talvez ali eles não tinham a evidência. Mas tinha uma grande evidência ali, que era esse livro das memórias. E, por exemplo, um caso no tempo de Sara com Abraão. Sara, não, eu não ri. Sim, você riu. Mas vejam, agora, não, eu não estava com eles. Ah, espera aí. E esses coraçãozinhos, e esses eu gosto, e esses like que você deu, vê? Fisicamente, tem até evidência física. E isso vai continuar, porque não vai parar. Deus por um lado e o inimigo por outro lado. E você diz, e por que fala e diz certas coisas? Para aqueles que sempre me falam, olha isso, olha aquilo. E sempre lhes falo dessa forma, de que não se preocupem, cada pessoa vai cumprindo as Escrituras e tem que deixá-los, porque se um cego guiar outros cegos, ambos vão cair no buraco. Nós focamos na promessa, na palavra, e no que está destinado para nós. Isso deixa para as duas oliveiras. Ele sabe lidar com tudo isso. E na palavra, ele sabe o efeito que a palavra faz. Quando é falado referente a certas coisas, e neles vai cumprir o que está sendo falado. Ou seja, que isso Deus já tem em seu programa de como lidar com esses grupos. E os imitadores, isso também é algo que está colocado já assim abertamente, como também surgem imitadores, ministros e pessoas que pensam que elas são enviadas de Deus e que podem também realizar algum trabalho. Mas vejam, mais bem o que faz é personificar. Agora, isso também não é uma surpresa para nós, porque foi falado também que teria imitações. O que aconteceu nas eras, diz, aconteceu nas eras. No livro de Esdras tem um lugar que o diabo imitou nas eras, e veja, quando o sétimo selo já vai sendo aberto, você pode ver que o inimigo também, pelo outro lado, o inimigo também tratando de fazer o mesmo. Ou seja, que tudo foi profetizado, tudo foi falado, e agora estamos vendo tudo isso em cumprimento. Mas nós recebemos tudo que corresponde a nós, porque é a preparação para ser transformados. Assim, recebendo a fé do rápido, por meio desse ensinamento sobre a capa, que ele disse, que também pode acontecer em outros países, que daria um percorrido. Vejam, todas essas coisas ele falou, e como Deus está cumprindo tudo isso. Quando eu escutei essa outra parte que ele me falou ali, veja que em certo tempo ia ser realizada. E eu estava dizendo, olha, me livrei das viagens. Passei 5 anos, deixa eu ver. Sim, desde 2017 eu acredito que eu não viajava. E eu disse, me livrei das viagens. Agora que o bom te espera. E eu com muito amor faço. Eu faço com muito amor, mesmo que é difícil, não pense. É duro, não pense. Mas não olhamos isso. Deus nos fortalece, nos ajuda.
e tem uma obra para realizar, para cumprir, e Deus está realizando. Portanto, sempre eu me agarro a essas palavras que o irmão Branham disse, que não seria debilitadora. Isso é algo que ele esteve me mostrando e eu tenho estado vendo como ele vai cumprindo cada vez mais e mais, onde não seria, essa etapa não seria debilitadora. Se procurarem por aí, tem vários lugares que ele fala isso. E Deus vai fortalecer o povo e o instrumento. E vejam, veja, ali tão pertinho como em Bogotá, veja, chegaram ali transnoitado, cansados, muitos sem comer, sem dormir. E me disse, irmão, passou o dia de domingo por completo e eu não senti cansaço, não senti sono. E aconteceu alguma coisa, porque eu, qualquer coisinha, eu já estou dormindo e cochilando. E não me deu o mínimo de sono. Não me deu um pingo de sono. Isso foi algo milagroso. Agora vejam. Como também não será de cansaço, mas bem aumentará, essas forças serão aumentadas para os escolhidos também. Isso que é para o profeta também é para os escolhidos. E eu peço a Deus que essa etapa não seja debilitadora, mas, ou seja, que essa parte humana nos escolhidos não seja debilitadora, senão que mais bem aumente mais e mais as forças e não seja debilitadora, assim como é e seguirá sendo para o mensageiro. Porque o que é para o mensageiro também é para o povo. O que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. E o que vocês desejam para vocês, desejam para mim. Porque somos um corpo unido. Que nesse tempo final é a cabeça. Nesse tempo final é a cabeça. Agora veja aqui, na página 104 do livro de Citas, na metade da página. O Senhor está se preparando para visitar o seu povo em algo grande e maravilhoso, amigo. Tem que ser um segredo no meu coração. Mas como vocês me conhecem, creem em mim e me amam, e me respeitam como servo de Deus, somente lembram o que eu estou lhes dizendo. Uma bênção vem a caminho. Uma grande bênção vem a caminho. E veja, uma bênção está comigo. O escolhido pode dizer, uma bênção está comigo no meu caminho para a terra prometida. Não é que virá, mas já a tenho comigo. Essa bênção, irmão Branham, nós a temos, eu a tenho. Isso que tu falaste, nós agora a temos. Obrigado, porque Deus, através de ti, permitiu que falasse essa palavra. Uma bênção vem a caminho, isso é certo. Aí vem, e não será debilitadora. Nunca mais me debilitará. Esses são filhos com fé de rapto. Como lemos nesses dias. Toda vez lemos essa parte. E eu não atravessaria na frente de um que tenha a fé de rapto. Esse vai com o poder de Deus, com a palavra pura. A palavra pura de Deus. Nunca mais me debilitará. Isso será mais além do que qualquer coisa que tenha acontecido aqui ou em qualquer tempo. Isso é algo que o Senhor tem dado. Isso me faria um crente em graça depois que tenho feito, e as coisas que tenho feito, e as coisas que tenho atuado e condenado perante Deus, e mesmo quando Deus fala alguma coisa, Ele vai fazer de toda forma. Agora vejam, como não seria debilitador? Essa etapa não seria debilitadora.
a qual hoje estamos experimentando. E vejam, começando de uma forma simples e gradativa, vai aumentando, 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 até que chegará a essa parte culminante do pleno cumprimento da visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Mas tudo já estava estabelecido. Agora vejam o que ele nos falou na sexta-feira, da hora que estamos. E como ele, nesse tempo, nos colocou nessa sétima etapa, e nessa hora, nessa última hora, antes do amanhecer. E vejam, tudo isso ele falou e nós não compreendia claramente. Eu creio que aí foi que ele disse que temos estado... Vamos ver se encontro. Eu creio que tinha por aqui. Deixa eu ver se está à mão aqui. Que temos estado durante toda a noite. Vamos a ver rapidito. Él se coloca en la noche bajo la dispensación de la gracia. Ele põe a noite na dispensação da graça. Eu pensei que tinha aí. Aqui tem outro. Que eu li de um estudo, creio que foi em março desse ano, onde ele disse: eu comecei no ministério totalmente em 63. Antes, em 62, eu já pregava e talvez em 61 e 60 eu já pregava um pouco. 62 já pregava bastante e em 63 comecei e deixei no ministério. Entrei de cheio ao ministério e já são quantos anos? 44 anos. Isso foi em 2008 por aí. E 45 no ano que vem. E tenho estado pregando todo o programa da dispensação da graça. Tenho estado pregando o programa de redenção e tenho estado anunciando também a vinda do Senhor. Veja como ele coloca aí. Ele se coloca como mensageiro anunciando. Veja, tocaste a primeira vinda, anunciarás a segunda vinda. Tenho estado pregando o programa de redenção e também tenho estado anunciando a vinda do Senhor. A primeira, e também tenho estado anunciando que ele virá pela segunda vez. Tenho estado pregando o Evangelho de Cristo esses anos todos. E vejam, ele tinha falado. E como ainda o sétimo selo não podia ser aberto, tinha que ser falado de certa maneira para que tudo ficasse guardado aí, até que chegasse o momento que ele mesmo, o cumprimento dessa promessa o abrisse. Ou seja, o eu sou sendo cumprido no meio do povo e cumprindo essas promessas que falaram dele. Quando Jesus chegou, aí estavam todos os profetas, aí estava o cumprimento do que tinham falado dele. E ele disse que seria paralelo em tudo. Portanto, estamos vendo o cumprimento do que todos os profetas falaram. Ele disse, em Jesus estava Davi, Moisés, Salomão, todos esses profetas. Ele disse que em Moisés e Elias estão todos os profetas das eras. Ou seja, que tudo é paralelo. E nesse outro extrato, deu uma mensagem que ele intitulou O Testemunho do Evangelho do Reino a Todas as Nações. Ele disse: tem estado sendo pregado o Evangelho de Cristo. Isso foi em 9 de janeiro de 2011. Tem estado sendo pregado o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação, que é o reino espiritual ou o reino em uma esfera espiritual. Ou seja, tem estado pregando o Evangelho do Reino no espiritual. Mas temos a promessa de que o Evangelho do Reino será pregado para testemunha a todas as nações e então virá o fim. O Evangelho do Reino, na esfera física, será a mensagem final de Deus para a dispensação do Reino. E essa mensagem, Moisés e Elias estará proclamando. Moisés e Elias e o Messias estará proclamando. É a mensagem tipificada na chuva tardia, assim como a mensagem da graça está representada na chuva temporal.
Mas claro, ele não falou aí nessa mensagem. Ou seja, que vejam, podem procurar um montão de mensagem que ele disse. Estamos pregando o evangelho do reino. Estou falando dos trovões. Estou trazendo a mensagem da dispensação do reino. Mas vejam, quando a gente vê todos os ângulos e vê o porquê ele estava falando assim, então a gente entende e compreende tudo o que estava sendo realizado naquele campo espiritual. Mas depois aí disse que o evangelho do reino seria pregado na esfera física, e isso Moisés e Elias e o Messias estaria proclamando. Ou seja, que quando a gente compreende o tempo onde estamos, a hora que estamos no programa divino, a dispensação que estamos, a era que estamos, aí vemos tão claro que somente podemos agradecer a Deus por sua misericórdia para conosco, que nos tenha elegido entre tantas pessoas do mundo, nos elegeu e tenha escolhido esse pequeno grupo, manso e humilde. Vejam, clamando, Hosana ao Rei que vem, bendito o que vem, em nome do Senhor. Por isso, quando ele dizia, não temais, manada pequena, ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Esse é o tempo de receber todas essas promessas que pertencem à dispensação do reino. Assim que adiante, servindo ao Senhor, todos os dias de vossa vida, com esse olho profético bem afiado, olhando todas as coisas, porque quando Deus está realizando algo grande, Ele cumpre na simplicidade. E maior, mais simples ainda. Sempre procura na simplicidade. Nessa semana aconteceram coisas muito importantes. No domingo eu disse, orem a Deus. E parece que a oração chegou a Deus, porque tudo, Deus realizou tudo. Como está em seu programa, e tudo esteve muito bem. Assim que eu posso dizer para vocês somente isso, as boas notícias. E mesmo que vejam que Israel está passando, eu creio que foi à noite, estive vendo lá estão em 48 horas de emergência, parece que do Líbano ou do norte enviaram 380 mísseis, mas antes Israel já suspeitava e atacou e até fecharam o aeroporto. Estão nisso agora, atualmente, ou seja, uma emergência de 48 horas. Eu me levantei e vi essa notícia. Mas para Israel tem uma promessa porém que muito grande, que está cristalizando, materializando. E tudo será realizado conforme o programa divino, e não falhará. Breve Israel despertará. E será algo mundial. E diz que levarão o evangelho onde os gentios jamais pensaram levar. Ou seja, que um grande trabalho, Israel tem um grande trabalho no nosso tempo. Quando eles virem claramente, quando Deus lhes tirar o véu, como foi tirado de cada um de nós, e então conseguimos ver, conseguimos olhar para esse lugar, assim também eles verão o que tem atrás do véu. Ou seja, que eles entenderão quem está trabalhando aí, quem está operando aí. Eles entenderão quem é esse. Poderão vir que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que os esteve guiando pelo deserto, que esteve manifestado no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, o qual representa o templo humano, Jesus,
el tabernáculo de Moisés O tabernáculo de Moisés representa o templo humano Jesus, humano de este tiempo final, e o templo humano desse tempo final, templo de Salomón, o templo de Salomão representa o templo humano desse tempo final. que Tem um lugar que ele fala algo disto. quizá lo dejaremos para ese estudio, Talvez deixaremos para esse pero estudo, le adelanto esa mas parte. adianto a vocês essa parte. Tabernáculo de Moisés O tabernáculo de Moisés representa a Jesús. a Jesus, o templo humano. Templo de E o Salomón templo de Salomão representa el templo humano o en su templo segunda humano em sua segunda vinda. venida. Y si sigo, no le voy a dejar nada E para- se continuar, não vou deixar mais nada. Qué hermoso es hablar con creyentes. Que formoso é falar com crente, Porque vean, estamos en la misma línea. porque vejam, estamos na mesma y linha no hay forma e não tem maneira de decir da gente dizer isso, vamos deixar quietinho para depois. de esto no se puede hablar. Disto não se Porque pode ele estava falar, falando allí, porque ali ele estava falando mixto, a esse grupo misto, y eran bendiciones que solamente e eram para bênçãos que eram somente para os los escolhidos. escolhidos. Pero es que como E quiera você están diz, escuchando. mas de toda forma estão escutando. Sim, porque eles escutam a parte que corresponde a Es eles. como si no Outra escuchara. coisa, e também é como O se não sea, escutasse. le entra. A outra coisa é como se não escutasse, porque não entra. Eu não sei se essa parte Definir como tú puedes teria que escuchar algo, definir como você pode escutar algo e não produzir efeito em pero você. otra persona sí. E em outra pessoa, sim. O sea, hay algo muy importante en cuanto Ou seja, a la voz. tem algo muito importante quanto à voz e o que a pessoa escuta e recebe desta voz. Les de bendición, Para uns lhes é de bênçãos, como allí e en para el outro, mensaje de Esteban, ali como naquela mensagem de crujía los Estevão, dientes, ay, rangia os dentes, tan bravo, estavam y lo que tão estaba bravos. dando Mas se o testimonio, que ele estava hablando falando de era lo que dando había Dios testemunho e falando do que Deus tinha feito. hecho. Porque vean ustedes esos espíritus que estaban allí. Porque vocês vejam, aqueles espíritos que estavam ali não eram da sexta dimensão, eram da quinta dimensão. E em cada tempo, vejam, se manifestam usando outros personagens. Leímos hace poco, Nós muere lemos há pouco que eles não morrem, a carne morre, mas o espírito a continua. desaparecer luego en el lago de fuego. Depois vão Pero por desaparecer no lago de fogo, mas no momento, vejam, não ahora, de morrem. cuerpo en cuerpo, E se vão va de ese corpo em y corpo, esse usan corpo otro se cuerpo. vai e usam outro corpo. E nesse tempo, esses espíritos, Y en todos los tiempos, como os que estavam lá e em todos os tempos que estiveram contra o programa divino, vejam, agora estão em outros personagens e rangem os dentes de outra maneira, más actualizado. cada vez de uma forma mais atualizada. Me quedé en dejarlo quietecito. Assim que eu parei em deixá-los quietinhos. Porque vean, eso ya Porque vejam, ahí cuando isso no aí, tengo acá, pero eu não tenho aqui, mas eso del templo, isso do templo, eso del templo de Salomón y el isso do tabernáculo de templo de Moisés, Salomão e o tabernáculo de Moisés, es algo tan o grande, que tan representa é algo tão grande, mas tão grande. Ahí grande, en ese escrito él dice que nesse escrito aí ele disse tabernáculo que de Moisés no tabernáculo de Moisés, fue hecho carne ese tabernáculo. quando esse tabernáculo se Allí encarnou, no estaba ministrando ali Moisés y Elías. Moisés e Elias não estavam ministrando. Y en el templo de Salomón, E no templo cuando de se Salomão, encarna ese templo, quando esse templo se ahí está encarna, ministrando Moisés y Elías. aí Moisés e Elias estão ministrando. Por Y quê? ahí le colocaron Porque aí puseram dois querubins gigantes que não estavam por lá. eso era que él no podía Por establecer isso el reino del Mesías que ele en su não primera venida. podia estabelecer o reino do Messias em sua primeira vinda,
porque faltavam os ministérios de Moisés e Elias. Consequentemente, por isso quando fizeram a pergunta a ele, restaurarás tu o reino de Davi nesse tempo? Não corresponde a vós saber os tempos e as estações. Mas agora eu posso dizer, a vocês lhes corresponde saber todas essas coisas. A vocês lhes corresponde saber os mistérios de Deus que estão sendo revelados, porque esse é o tempo para o cumprimento e estabelecimento do reino do Messias. Portanto, agora, tudo que os profetas guardaram. Não, isso ainda não pode falar disso em detalhe, falava. Coisas que não pode falar detalhadamente, Paulo dizia. Agora estamos falando com os detalhes e minuciosamente, tanto assim que estamos lendo entre linhas. Senhor, tu escreveste isto aqui, isso é para mim, isso também é para mim. Mas se isso estava escrito aí, no meio desse verso, e nesse verso aqui, nesse versículo, tinha algo tão grande. Vejam, isso é para o povo que nesse tempo final estaria esperando essas bênçãos, porque corresponde a nós. Portanto, quando vemos esse tabernáculo, esse templo sendo materializado, cumprido nesse tempo, podemos ver que é a coluna de fogo que esteve no tabernáculo de Moisés, a mesma coluna de fogo que esteve no templo de Salomão, e quando vemos encarnado o verbo, a palavra, no meio do povo hebreu, em Jesus, hoje podemos ver essa mesma coluna de fogo que já antecipadamente o irmão Branham disse, eu vi voar, eu vi essa luz voar, eu vi ela falar a alguém. Oh, bendito seja Deus que hoje nós podemos ver esse trono humano e podemos ver a coluna de fogo nos falando nesse tempo final, no cumprimento do que ele disse que seria o ensinamento sob capa. Mas poderão dizer, mas algo tão grande? Não pode ser. Esse não pode ser para o escolhido, é positivo. Não, mas não pode ser. O outro poderá dizer, não, isso não pode ser, vê? Pode ser usada a mesma frase, mas para algo positivo. Ou seja, tem que tomar cuidado até com as vírgulas. Eu não sei se é uma história. Escreve aí. Ele deu perdão e ele escreveu. Escreve aí. Matá-lo, não. Deixai-o ir. E escreveu e colocou a vírgula antes. Matai-o, vírgula. Não deixai-o ir. Ou seja, tem que ver aonde coloca a vírgula. Era matá-lo, não. Vírgula. Deixai-o ir. Agora vejam. Vejam como as escrituras também assim têm múltiplos complementos. Tem que ver como as coisas são vistas e de quais ângulos vai vendo e como Deus vai cumprindo isso que foi falado. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. Para mim sempre é um gozo e uma bênção poder saudá-los e ver que estão bem. E hoje, da parte de Deus, ter tudo que Deus tenha para nós. Isso está meio baixando, mas estamos em casa, mesmo que está transmitindo. Digo em casa porque todos eles são de casa também. Ou seja, estamos unidos sob o mesmo sentir e vejam. Por isso que ele dizia, tenham televisores, telões, tenham bons sons, tenham bons equipamentos para tudo isso que está acontecendo hoje. Ele nos alertou, sempre nos dizia, tenham bons auditórios para poder estarem preparados para esse tempo, para essa etapa que vem. Vejam, muitos foram surpreendidos. Não pensavam, talvez não pensavam, a magnitude do que Deus está realizando. Isso é com o povo desse tempo,
o qual Deus tem estado chamando e juntando. E alguém pode dizer, mas esse trabalho já foi feito. Bom, e então onde estavam colocados? Aonde é que estão sendo colocados hoje? Na era da pedra angular. O sobe aqui, hoje o sobe aqui é uma realidade. E nesse grupo que está sendo preparado para a transformação, e vejam, quanto mais quando vier esse mundo denominacional, ou seja, será algo que o irmão Branham viu essa fila interminável, que não terá fim. Ou seja, que tudo vai aumentando, aumentando, aumentando. E isso aqui está descendo, está descendo, está descendo. Aumenta ele mais e amarra ele aí. Aí. Lo subimos y luego se va solo. Uma vez eu não tinha apertado bem a câmera. Eu creio que esse vídeo nós colocamos. E a câmera começou subindo, subindo. E eu não apertei ela bem. E eu percebi. E quase o irmão William desaparecia da cena. E eu arrumei. Tem que apertar bem. O vídeo aparece assim. Bom. Coisas que acontecem. Por isso que às vezes... ao vivo, senão teríamos editado essa parte, mas não vai poder editar. Bom, passamos esses momentinhos assim entre família e tudo a gente contorna, veja, já apertaram e já não vai mais. Agora que já estou terminando, agora eles apertam quando eu já estou terminando. É como que eles quisessem sair na cena também. Como quisesse aparecer na cena. Bom, já estamos estiradinhos, agora sim. Bem, todos os irmãos nos diferentes países, com certeza, isso aconteceu com eles também. Isso aí. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e da internet e do satélite Eutelsat também. Lá na África também estão conectados. Que Deus os abençoe grandemente também. E recordem de estar bem atento a tudo que Deus vai cumprindo, que é o sétimo selo visitando o seu povo. E até onde Deus nos permita, seguiremos e chegará o momento que já estará somente em um lugar, totalmente. Mas vamos ir vendo como isso vai ser realizado, porque vai chegar o momento que estará ouvindo somente a voz. Algo estará acontecendo. Isso nós estaremos vendo quando estiver cumprindo. E recordem que também estarão os personificadores, mas o escolhido de Deus não será enganado. Eles já sabem e conhecem a voz do seu pastor. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eles saberão o seu estilo. Eles saberão o seu estilo, sua maneira, sua forma, a maneira dele se expressar. Ele saberá como tocar a fibra do coração. E é o Espírito Santo o que eles estarão seguindo, porque eles atravessaram o véu e viram que não é o homem, é um instrumento, o qual Deus está usando e continuará usando até o seu fiel cumprimento. E tudo o que vai acontecer, sabemos que é para a bênção dos escolhidos de Deus. Tudo vai contribuir para o bem. Assim que a Moisés nada podia tocá-lo, o irmão Branham disse, até que terminasse sua obra. Portanto, nesse tempo, tudo será realizado e tudo está cumprindo ao pé da letra. Ou seja, o que estamos vendo é o cumprimento das Escrituras. Em todos os grupos, portanto,
Graças a Deus que não temos evitado a luz. Porque o que evita seguir a luz está louco e está na quinta dimensão. Nós estamos caminhando na luz, nessa dimensão que cada vez mais se abre mais e mais, cada vez abre mais e mais, e vemos que coisas vão tomando lugar em nossa vida. E será algo tão comum que logo vocês vão fazer coisas que talvez antes suspeitavam, mas não sabiam como. É a própria palavra que vai fazendo na sua vida. E é em torno dessa palavra que Abraão e Sara creram. Se Abraão não tivesse crido que ia ter o filho, não teriam sido rejuvenescidos. Procurem ali. Se ele disse, você vai ter o filho através de Sara, porque eu vou rejuvenescer você. Se ele tivesse falado, mas ele somente disse, no tempo da vida sua esposa dará à luz um filho. Como vai ser isso? Uma mulher velha com ventre morto, como vai dar à luz? O importante era crer. E o que ele fez? Começou a preparar, fazer os preparativos em seu coração, crendo essa palavra. E com certeza ele dizia, olha, o que acontece comigo? Olha, Sara, você está ficando... Já não tem mais aquelas tremedeiras que você tinha. Olha, o que está acontecendo aqui? Abraão, você não fica atrás. Está ficando bom. Ou seja, que algo estava acontecendo na vida deles. Algo. Mas por quê? Era porque estavam crendo essa palavra. E essa palavra estava fazendo algo neles ali. E o que era? Ele descobriu o que era. E foi rejuvenescido. E tudo o que aconteceu com os profetas, tudo estará acontecendo nos escolhidos de Deus em uma escala maior. Junta aí o de Enoque, que caminhou com Deus. Estamos caminhando com Deus. Vem todas essas escrituras e tudo o que aconteceu com os profetas, os que os profetas passaram naquela forma em miniatura, naquela forma pequena, em uma porção, hoje é em toda a plenitude, porque hoje todas essas promessas que Deus fez se esvaziam e Ele cumpriu neles o que correspondia ao tempo deles, hoje se cumpre plenamente. Por isso, esperança contra esperança. Então, sigamos aí caminhando com Deus, a palavra no coração, fazendo aquilo para o qual é enviada. Tudo isso vai junto. E você lê uma porção da Bíblia e diz, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. E já você vai se vendo refletido aí nesses personagens. Cada ser humano vai buscando as escrituras que falam dele. Nós estamos fazendo a história desse tempo baseado no que os profetas e justos do tempo passado fizeram, que estiveram braço a braço com o seu mensageiro, que estiveram com esse mensageiro do seu tempo, cumprindo as promessas para aquele tempo, e nós, no nosso tempo, fazendo o mesmo. Tudo que uma pessoa, um indivíduo faz hoje, é tudo que faria no tempo passado. Se você é um zombador e um criticador, e falando coisas negativas do que Deus está fazendo hoje, em qualquer tempo, procure as pessoas que estavam fazendo isso lá, e você é um deles. A única coisa que esse espírito mudou foi a carne e o nome.
Isso é simples, mas o escolhido de Deus ali se identifica com aqueles que estiveram braço a braço com o mensageiro e hoje estão fazendo o mesmo. Portanto, sigamos em frente, caminhando com Deus, e que essa palavra continue fazendo a obra em nosso coração, que em algum momento veremos coisas grandes e maravilhosas, das quais o próprio Jesus diz que farão coisas maiores que estas. Assim que vamos nesse caminho, rumo a esse caminho. Bom, para mim tem sido um grande privilégio poder estar com vocês e agradecer a Deus por tudo que está fazendo e que continuará fazendo. E nos demais lugares onde estaremos, que Deus se glorifique e realize tudo o que Ele prometeu realizar em todos os lugares onde estaremos indo. E que Deus cuide de todos os irmãos que também vão assistir nesses lugares, que os leve com bem e os retorne com bem. Porque é algo bem trabalhoso para muitos difícil, mas para um escolhido buscar a bênção não tem nada impossível. Portanto, que Deus abençoe todos os que com amor viajam longas distâncias para ir a uma atividade. E aqui, que nós temos as portas abertas e nos lugares onde cada irmão está, talvez muitos não querem ir, mas vejam, por tudo isso serão julgados. Vejam, esse irmão diz, eu desejava ir à carpa e a carpa veio a mim. E aqui está a carpa. E nem sequer, muitos não quiseram vir, nem a estrutura. Nem na estrutura muitos não quiseram vir. Mas para eles está essa parte que breve estarão recebendo força para depois passar pela tribulação. Também tem que ter um grupo que vai ficar para todo o trabalho que haverá logo. Portanto, tem que também ter pessoas conhecedoras. Assim que para isso também, nesse tempo, estarão pessoas que ficarão para ajudar o restante das fátuas e também os 144 mil. Bem, isso estaremos vendo. Esse grupo que nesse tempo será de ajuda, o que por algum motivo tem que ficar fora para que não recebam a fé do rapto. Agora, a nós nos corresponde nos preparar para obtermos a nossa transformação, porque a noiva não passará pela tribulação. Se eu não regressasse, o irmão, ele disse, vocês teriam que passar pela grande tribulação. E você dirá, mas se foi. Vejam, tudo isso tem um significado muito, porém que muito importante, porque é o Espírito Santo, a coluna de fogo. Muitos torcem tudo e falam assim, olha, ele está dizendo que o William entrou nele. O diabo sempre trata de torcer a coisa para causar dano ao programa divino. Nós entendemos como Deus cumpriu e tinha que ser assim. Portanto, esse está cumprindo, esse cumprirá. A noiva não passará pela tribulação. Portanto, sigam agarrados à coluna de fogo, o pilar de fogo, nesse tempo final. Na dispensação do reino e a pregação do Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho do Reino na era da pedra angular. Porque na esfera física ele falou aí. Ou seja, é o que estamos vendo e ouvindo nesse tempo. Que mensagem? Toda a Bíblia.
todas as mensagens do irmão Branham e todas as mensagens do irmão William. Querem algo mais? Todo el Ser Supremo. Todo o Ser Supremo, toda a essência dele, tudo manifestado hoje. Mas é tão simples que passam, que não percebem, mas nós não passamos despercebido. Estamos vendo tudo que Deus está realizando e damos graças a Deus que nos tem escolhido para esse propósito, para sermos parte desse gabinete que logo estará no milênio e na eternidade reinando. Ser parte de um reino, isso é uma escolha divina, como Ele escolheu a nós para ser parte deste gabinete. E depois, quando esse rei chegar a essa posição, a quem vocês pensam que ele vai colocar do lado? Todos que estiveram braço a braço. E nessa posição aqui em Porto Rico tem um grupo que estará aí, e na América Latina também. E em todos os lugares onde o escolhido de Deus está escutando e recebendo a preparação do ensinamento sob capa. Bom, Deus abençoe os guarde. E até agora, se Deus quiser, que eu estarei novamente com vocês. E ore bastante por Israel, para que Deus guarde Israel e proteja Israel de todo perigo. E se cumpra as Escrituras. Veja o que está acontecendo na América do Norte. Tudo isso das eleições e como tudo vai se encaminhando. Veja, eu até soube, me passaram uma informação que o aniversário de casamento de Kamala com o esposo é no mesmo dia do aniversário do nosso casamento, dia 22. Tantas coisas aí, imitadora. Agora vejam como o inimigo, como também o inimigo trata de imitar. E vejam, a única vice-presidente que visitou um lugar. Eu disse, ou seja, com tantos lugares no mundo, tem que ir lá a Canóvanas. Ou seja, que algo inimigo está cheirando. Agora veja, tudo vai estar se cumprindo plenamente, já quando esteja sendo realizada essa etapa de uma forma mais aberta, sobre o que são os juízos divinos e tudo isso. Quando fala ali, e vão dizer aí, eliminamos a esse que nos atormentava. Porque para o mundo é alguém assim. A primeira coisa que trata de fazer é eliminar. Aconteceu com Jesus, um revolucionário naquele tempo, que veio provocar um escândalo ali. É melhor eliminar a esse. Ele está dizendo que é o Messias. Ele blasfemou. Ou seja, que tudo vai se repetir já em uma escala maior. Não temos medo de nada, porque Deus está conosco. A coluna de fogo está conosco e venceremos. Somente duas coisas. Esforça-te e seja valente. Não tema nem te espante, porque eu estou contigo e estarei contigo todos os dias da sua vida. Assim que não desmaiamos, mas bem nos esforçamos, e nos esforçaremos e somos valentes. Apertamos bem o cinto, e as mulheres também. Pega esse cintinho assim, da roupa, na linguagem aí das mulheres, mas falamos assim em um termo, como ele falou, aperte bem o cinto, irmão Branham disse. Porque grandes bênçãos nos esperam, mas também vem um aperto. E aí que será visto se você ama a obra e ama a Deus, como você diz que o ama. Aí vamos demonstrar a Deus que o amamos
e que amamos suas promessas e que desejamos estar logo na ceia das bodas do Cordeiro, aonde ele disse ali que enxugará toda lágrima. E se vai enxugar toda lágrima, é porque era difícil. Ainda que se chore de alegria, mas vejam, quando ele diz que enxugará toda lágrima, refere ao sofrimento que estivemos passando antes de chegar ali. Mas a vitória já está garantida, pois olhamos essa promessa e vamos nos esforçando e sendo valentes no caminho até alcançar. Portanto, filho de Deus, não desmaiem, escolhido de Deus, não desmaiem. Deus está com você. E se um dia você se sentir sozinho, Deus me deixou, o que aconteceu? Eu tenho sido bom contigo, eu sigo tuas ordens, mas me sinto só, Senhor, tu me abandonaste? Aí é quando mais Ele está com você, Ele está te provando. Assim que nunca desmaie, nunca pense que estão só. Veja, aí é onde mais devem sentir a presença de Deus. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E os amo muito, 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 de coração. E eu sei que vocês também a mim. Assim que adiante, servindo ao Senhor, todos os dias de vossa vida. E pode ser que em algum momento os escolhidos saibam certas coisas mais claras quanto às datas. Assim que estejam bem atentos, talvez alguns áudios que serão falados em conversas assim informais e coisinhas assim. Porque Deus vai nos dando cada vez mais luz, porque diz que isso não falhará nem por um minuto. Portanto, não vamos entrar em fanatismo, nem não, eu suspeito isso ou aquilo, não. E eu vou mudar a minha forma na escola ou no trabalho, não. Continua, siga sua vida normal. Se o rapto fosse amanhã, o irmão Brás disse, vai me encontrar plantando batata. Se eu planto batata, algo assim fala. Ou seja, que você continua a sua vida normal, mas trabalhando e olhando e escutando tudo que Deus está nos dando, porque de um momento a outro acontecerá, no meio desse aperto, acontecerá tudo o que Ele prometeu. E será algo que talvez seja tão normal o que vai acontecendo, que tudo isso entre e somente os que estiveram sendo preparados saberão que algo por aí estará por acontecer. Assim que tudo o que estamos vendo é essa trajetória até esse cume, esse topo que o irmão Brás viu ali. Para chegar ali tem um caminho, tem uma trajetória que estamos vendo agora, no qual esse sétimo selo, a terceira etapa, está visitando seu povo. Está indo a esses lugares e até onde Deus permita, seguiremos visitando a esses lugares nos quais tem auditórios grandes para assistir. Depois também, se ter que ter em estádios, também terá. Mas isso já, como ele dizia, podem alugar o lugar, as pessoas, os ministros, e transmitir desde aqui para lá, como fazem nas partidas de futebol, nos jogos de futebol, que colocam televisores, telões nos locais e ali transmitem o jogo. Ou seja, que isso é algo comum. Enquanto temos atividade assim, com as quais vamos vendo a necessidade. Como André dizia, eu pensava que estava preparado. Ainda me faltava muito. E aprendi. Com essa atividade aprendi para que na próxima, então eu vou corrigir certas coisas.
Hoje estamos... 25, Hoje é quizás quanto? todavía muy pronto para 25. anunciar. Hay una actividad que Talvez vamos é a tener. cedo para anunciar, mas tem uma atividade que vamos ter. Eu vi que Miguel não anunciou, talvez está esperando que eu anuncie. Pero ya en las actividades que tenemos que Mas a anunciar, atividade que teremos, que já está anunciada, é a de El Pasos e também a de Ciudad Juárez, que estaremos aí descendo a Ciudad Juárez. pouco cruzar la frontera. É perto aí, só atravessar a fronteira. Mas os que não podem ir lá, Actividad aí teremos atividade na tarde. algo sencillo. Será algo simples, talvez uma conversa assim com os irmãos, compartilhar, e depois regressaremos, e depois estaremos aqui. Acá. Y a menos que surja algo, E a não ser que aconteça algo, e depois estaremos em Chicago também, donde Dios nos ha movido también allí. para onde Deus também nos moveu, para ali. Las escrituras, E as escrituras vão cumprindo de uma forma simples. estén pendientes Estejam de atentos todo eso a tudo isso. y ya los que están en esos lugares, porque E os que estão nesses lugares, esas actividades que estejam preparados para essas atividades, que tenham tudo preparado. están viendo, Mas já estão vendo o que está faltando e vão se preparando para essas atividades. se pudiera decir ahora, Bem, agora eu poderia falar algo tão tremendo, mas son cosas são coisas. que él dijo que hay cosas que Ele disse que tem coisas que porque el mecanismo tem que aguardar, porque está trayendo el avivamiento, o mecanismo pelo qual está sendo trazido o avivamento não se falaria, porque a terceira etapa, o anjo disse, irmão Brás, disso não fala nada a ninguém. una de las cosas que me recalcó allí fue E uma das coisas que ele me recalcou ali foi, disto não digas nada a ninguém. o sea que hay cosas que guardo Tem coisas que eu guardo no meu coração, baseado nisso, y yo sé que todo e eu sei que obra y obrará para bien. tudo coopera e cooperará para o bem, e tudo continuará se cumprindo conforme foi falado. Tudo continuará cumprindo como foi que falado. tuve que hacer ayer, O importante que eu tive que fazer ali foi, faça comigo conforme a sua palavra, e cumpra em mim lo que tú me estás diciendo. o que tu estás me dizendo. Ou seja, Él estará conmigo. daí por diante, Ele sempre está comigo, me guardando, me cuidando Debo hacer. e me dizendo tudo o que devo fazer. Y hay veces, no, E às vezes, não, isso não. o sea que hay muchas cosas Ou seja, que tem muitas que coisas están ocurriendo que estão acontecendo se hablan para que não são faladas la persona para decir, que a pessoa não entre, vamos está ahí dizer, diciendo cosas você está falando coisa aí, mas você já sabe. como fácil. Van y ven cómo Dios ha obrado. É bem fácil, veja. Olha como Deus trabalhou e como Deus lidou com seus profetas, e com Lo he isso dicho todo. já disse tudo. Siempre es el ángel del pacto. Sempre é o anjo do pacto, a coluna de fogo guiando os seus profetas. Sempre foi assim. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Bueno, qué hermoso es hablar con Bem, escogidos y con creyentes. que formoso é falar com escolhidos, com crente, En el mismo os quais estão no mesmo espírito, y la presencia de Dios desciende y está. e a presença de Deus desce Por lo cual, e está aí. agarre siempre Portanto, cuando hay sempre agarrem. momentos así, Quando terem momentos agarre assim, agarrem, ese espíritu de cierta forma. agarre esse espírito de certa ¿Cuál es forma, la fe la que estaría obrando ahí? que aí é a fé que estaria operando. E não a deixe escapar, Como, por ejemplo, porque acontece como, por exemplo, para dar algo a vocês, en que basarse. para que vocês tenham em que se basear. Y trataba de ir rápido porque estaba inválido. Aquele que estava inválido, e cada vez que o anjo descia, ele tentava ir para ser curado, mas outro chegava na frente dele. O sea que usted que pueda correr Ou seja, você que pode correr, quitándose
toda cosa denominacional tirando toda coisa denominacional de estorbo que puede llegar a agarrar é de estorvo, você pode todo chegar lo que ahí se e está agarrar moviendo con tudo la que se presencia del ángel. está movendo aí com a presença do anjo. Que el ambiente Ou seja, siempre llega un momento en donde o ambiente chega a um determinado momento lo que que você poderá receber o que você está necessitando. agárrelo Agarre-o e sempre aproveite isso. ahora eso es algo Agora, isso é que se algo va a estar abriendo cada vez más y que estará se abrindo, estará sendo aberto cada vez mais e más. Ahí mais, tenía al ángel, onde ali tinha o pero anjo, luego, ¿qué pasó? o Lo sacó. qual Pero él creía que si llegaba depois os anos foram passando, mas ele cria que sim, pero seria si lo curado. tenían a él allí, Mas en ele esa porción. o tinha ali. Leiam essa porção para que vocês vejam. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos, ¿sí? Que Deus os abençoe e os guarde a A los todos que van a desayunar. e bom proveito para os que vão tomar o café da manhã e nos veremos agorinha, se Deus quiser. He logrado mirar todos los rostros. Eu acredito que los consegui no se olhar toman así, todos os rostos. y los de allá atrás E también. o que não consigo ver assim, Allá está aparece Víctor, e assim, por e os que allá estão lá está atrás está Alma, y por allá está Alman, por allá Ravi, por lá y Edwin, por allá, Koki, mira, por lá Edward, Edward. bendiga. Que Deus te E todos os abençoe. irmãos por E allá. todos os irmãos por lá. Robert, Robert, Charlie por acá. Charlie por aqui. Ese ya está bien. Isso aí já está bem. Pero a Charlie le hablamos. Sempre falamos. No es que te tomemos de punto, Charlie. Pero todos deseamos Mas todos desejamos Señor, todos los días, servir ao Senhor todos os dias. Começamos essa corrida para llegar para a chegar la meta. chegar de à nuestra meta transformación. da nossa Hermoso transformação. que somos de la misma familia. E que formoso que somos da mesma família. Como uno me escribió hace poco. Como um que me escreveu há pouco, eu não sei quem foi, Que alguien le fue a llevar un trabajo que y esa persona dijo. ele foi levar um una persona trabalho, bastante mayor ya. foi levar um trabalho a ele. E uma pessoa já bem idosa disse assim, que bem para. Eu não sei qual palavra ele usou, não foi uma palavra boa. Que yo lo conocí desde Que bem chiquitito. para, porque eu conheci ele desde pequenininho. Como que se deje de eso, que ese yo lo conocí Que pare com isso, porque eu conheço ele desde de pequenininho. forma despectiva, por otro lado. Veja, por outro lado, uma forma Nosotros decimos, gracias tempestuosa. a Dios, lo conocimos Mas desde nós chiquitito. dizemos, graças a Deus que o conhecemos desde pequenininho e tenha sido um de nós, que Deus está usando e cumprindo suas promessas. Viram a diferença? Esse sim eu conheço. Não, não pode ser isso aí, eu conheço desde pequeno e falo um montão de coisas más. Se procuram falhas, vão encontrar. O escolhido de Deus não olha isso. Obrigado, Senhor, que foi um dos nossos. Graças a Deus, porque vejo que tem misericórdia e terá misericórdia de mim também, porque não é do que quer e nem do que corre, é de Deus que tem misericórdia. Assim que obrigado, família de Deus, que Deus nos escolheu nesse tempo para ser a sua família real, a família real, porque saímos do nosso Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que hoje, nesse tempo final, veio nos buscar para nos tirar daqui e nos levar de regresso ao seu lar. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos. A minha boca já está seca. Eu nunca tentei tomar água enquanto estou falando. Deus sempre nos ajuda e me ajuda para encontrar saliva onde não tem. Porque seca. Quando eu falava para ele, não me chame à frente, não me chame para dar saudação, ele dizia, E eu dizia, não. Bom, aqui temos a Benji para dar uma saudação. A primeira coisa que ele fazia. Mas vejam, muitas vezes os profetas fugiam.
Nesse tempo não foi uma exceção. Quantas vezes eu disse a ele, não, William, eu não, William, eu não. Ele dizia, corresponde a você. Na escola, minha mãe preparava os trabalhos, o discurso, e eu não queria ir à frente para apresentar. E era uma nota que eu não recebia aí nesse trabalho. É um bom estudante. Olha, ele não passou nisso. Bom, é porque ele é tímido. Eu não gostava de ir à frente. Fala que o que não quer um caldo, que não leve a taça, ou seja, o prato. Ali me deram de uma forma dupla. Ah, não quer? Agora eu vou te pôr aqui. Então aí ele é que leva a glória e a honra. Então aí é que a ele sempre será dado a glória e a honra. Que ele seja glorificado sempre no meio do seu povo. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. Até logo.